Glória a Deus. Glória a Deus. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. São João capítulo 14, São João capítulo 14, verso 26. São João 14, verso 26. Vamos notar alguma coisa hoje sobre a evidência de se ter o Espírito Santo para o dia em que estamos vivendo. São João 14, verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Senhor Deus, nós, mais que nunca, precisamos que o Senhor entre em cena nas nossas vidas, na vida de cada irmão, de cada irmã, cada um que te busca, que te ama, porque confia em ti. Muda o nosso coração cada dia para o bem, Senhor. Converta nosso coração. Oh, Pai, muitas vezes nós não damos conta de quão grande é a bênção de ser convertido. O que pode fazer um convertido? Senhor, não deixa nós regredirmos, não deixa nós vivermos uma vida vulgar, indecente, incrédula às suas promessas, mas fale mais ao profundo do nosso coração. No momento da angústia, no momento da dor, no momento da tristeza, no momento da alegria, no momento do choro, no momento do riso, ó Deus, fale conosco de qualquer maneira, ao cântico de um pássaro, ao vermos uma flor, ao sentirmos o frescor da manhã. Senhor, dá-nos mais de ti, dá-nos um bom perfume de Cristo Jesus. Faz de nós aquela criatura que deve ser sua imagem aqui nesta terra. E o homem não tem nada de bom em si mesmo, Pai. Nós podemos estudar, formar, ser doutor, ser reverendo. Isso nada adianta se nós não tomamos conhecimento da grande revelação que o Senhor tem dado nesta era final, a era do Espírito Santo. É o Espírito Santo atuando em todas as eras. E enquanto não dá o rapto, nós cremos que é o Espírito Santo ligando novamente o seu povo, pois se cada indivíduo é ligado com o Senhor através do Espírito Santo, então o Senhor tem usado esse grande ministério de São Lucas 17:30 para poder ligar o corpo com a cabeça. Aleluia!
o grande corpo desta pirâmide com a pedra de coroa, como diz o seu profeta, nesta mensagem provando sua palavra, 221. Como é bom, Pai, poder estar ligado no Senhor, e saber que o Senhor está em nós, e que nós somos sua igreja, sua esposa, porque estamos aguardando apenas a chamada para irmos para a festa das bodas. Mas aqui casamos com a palavra, unimos com a palavra através deste ministério, o ministério do Filho do Homem. Obrigado por tudo isto, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podemos assentar? Eu creio que sempre é uma grande mensagem. O pregador pode ser pequeno, mas a mensagem sempre é grande. O pregador pode ser inculto, mas a mensagem é culta, porque a mensagem é do Criador. A mensagem não é de um homem apenas. Ela é do Criador. E eu quero com vocês meditar nesta mensagem. Para começar, vocês veem o que diz o Senhor Jesus, quando o Espírito Santo viesse, que era o Consolador. A comissão do Espírito Santo era revelar, guiar as pessoas. É claro isso aqui. Ele vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo não pode ensinar a nós apenas uma coisinha. O Espírito Santo, se ele vem a mim e a você, ele tem uma comissão de ensinar todas as coisas. Todas as coisas. Porque o Espírito Santo é Deus. É Deus em espírito na igreja. E ele conhece todas as coisas. Não tem uma coisa sequer que ele não conheça. Ele conhece todas as coisas. Então, ele pode ensinar todas as coisas para nós. Amém? Você crê nisso? Agora, temos paciência para deixar o Espírito Santo ensinar? Que talvez nós vamos a um culto e não temos paciência de aguardarmos aquele culto terminar. Estamos desejosos de ir embora rápido. E como podemos ter paciência para ouvir o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo quer sempre ensinar. O Espírito Santo ensina até quando você está dormindo. Se você dormir com o Espírito Santo, você pode sonhar as boas coisas do Espírito Santo. Ser ensinado pelo Espírito Santo no subconsciente. Quando você acorda, o Espírito Santo está ali para te ensinar. Irmãos, nós estamos trabalhando com um Deus que não cansa. Um Deus que não dorme. O nosso Deus não dorme. Diz o salmista, o nosso Deus não dorme. Não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Quer dizer, ele não cochila, não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Muitas vezes nós mesmos podemos dormir. Cochilamos na hora do ensino. Mas o Espírito Santo quer ensinar gente que não cochila que nem ele. Gente que não dorme que nem ele. Na hora que precisa ouvir, o Espírito Santo quer nos ensinar. Agora, ele dá uma trégua para nós, vamos para a cama, dormimos, e quando vamos dormir, pelo menos em pensamento, ou ajoelha, ou deitado, você diz, Senhor, eu preciso de Ti. Eu quero o Senhor dormindo comigo aqui também. Enquanto o Senhor está dormindo comigo, o Senhor me guarda. Deus dorme comigo. Quando você está dormindo, é difícil, mas é Deus dormindo. Quando você está dormindo. Mas e como faz para Ele guardar? Ele dorme
e está acordado ao mesmo tempo? Porque ele dorme através dos meus sentidos. Porque ele está em mim. E ele está vivo, sem dormir, acordado. Porque ele é o Deus onisciente, onipresente, onipotente. Quer dizer, único, único. Não existe outro. E se aparelha com ele. Ele é o único. Então, quando você vai dormir, pode dormir com um marido ruim. Mas você chama Deus para dormir com você. Amém? Bem, irmãs? Irmão, você pode dormir com uma mulher péssima. Aí você diz, Espírito Santo, vem aqui dormir comigo. Porque tem hora que para dormir, com certas pessoas, você dorme assim, ó. Com o olho fechado e o outro aberto. Tem pessoas que você já dorme assim. E a pessoa vê uma mulher que vai dormir com um marido que diz, olha, tem um 38 ali, uma Winchester, um 45 ou 765? 765, né? Está ali, ó. Para dormir, eu vou te falar, ó. É um fechado e outro aberto. É assim, com um homem desse, né? Não é fácil. Uma mulher que fala para o marido também, olha, eu já estou ficando meio cansada de você, viu? Eu estou meio cansada de você. Você já dorme com ela assim também, ó. Um fechado, outro aberto. Essa mulher fica cansada de mim para me mandar para o outro lado, para a sexta dimensão. Pouco custa, viu? Essa mulher pouco custa. Essa é uma verdade. Agora, chama o Espírito Santo em cena. Para ele dormir com você. O Senhor me deu um bom sono. Ele dorme e te guarda ao mesmo tempo. Porque ele dorme em você. Deus está em você. Você não pode crer diferente. Deus está em você. Deus está em você. O profeta, nesta carta, que o Espírito Santo, eu digo carta, é mensagem que o Espírito Santo deu para o profeta. Isso daqui é tão profundo, tão glorioso, que ele diz assim, o Espírito Santo falando. Deus está na igreja hoje, assim como estava em Maria. Por quê? Não é a Maria que manda, mas era a palavra em Maria, que era o verbo, indo para o ventre de Maria, para poder gerar e nascer o Emanuel, Deus conosco. Assim a igreja hoje, ela tem que ter um ventre próprio para isso, e é uma geração espiritual. É você sentir que o Espírito Santo está entrando em você, gerando em você o caráter dele, a vida dele, tudo o que ele é. Ele gera em você. É fácil você entender que com quem você anda, sempre você parece com aquela pessoa. E a maioria das vezes, de quem você é filho, sempre você parece com o seu progenitor. Sempre é assim. Agora, se você anda com Deus, se você nasce de Deus, você parece com Ele. Você vive igual a Ele. Mas não pode. Porque Deus é santo demais. Mas sempre Deus santo, Ele quer estar num corpo que diz, venha habitar em mim. É assim que diz o Filho, corpo me preparaste, ofertas e sacrifícios não quiseste, mas corpo me preparaste. Deus sempre quer um corpo. Não foi apenas o corpo do Filho, não foi apenas o corpo de cada irmão nas eras anteriores à nossa. Ele muito mais quer hoje o nosso corpo, para que Ele possa vir e habitar, e expressar toda a sua natureza, tudo o que Ele deseja. E eu quero ver um crente, para um pouquinho agora, eu quero ver um crente satisfeito com Deus. Crente satisfeito com Deus. Quando você é batizado verdadeiramente com o Espírito Santo, você está satisfeito com Ele, porque Ele é seu Pai, e você fica assim, não, que o Senhor me der,
eu estou agradecido, porque eu sou seu filho. Muito obrigado, só de ser seu filho. E lembra você que é petulante, que quer muita coisa, lembra do filho pródigo, que depois que desperdiçou tudo que tinha, teve vontade de retornar para casa para ser um empregado do pai. Nem se for um empregado, eu quero ser seu. Eu vou voltar para aquela casa. E eu vou querer ser, nem se for empregado, dentro daquela casa. Mas quando ele chegou, o pai já estava à espera dele. Ele queria ser um empregado. Faça-me como um dos teus jornaleiros. Ele diz, não, vem cá. Lavou o rapaz. Vestiu o rapaz. Deus quer fazer isso. Ele te lava através do batismo em nome de Jesus Cristo. Ele te veste, começa a te vestir a sua palavra, a vestimenta da Bíblia Sagrada. Ele te veste, você fica parecendo com ele. Deus não te põe vestido de Jezabel. Deus não te põe esse tipo de roupa desonesta. Deus, quando vestiu Adão e Eva, Deus não pegou como as irmãs costumam comprar essas blusinhas de renda. E que não tem forro. Deus não pegou um animal desse jeito para fazer uma vestimenta para a mulher. Quando ele chegou, eles tinham pecado, ele matou o cordeiro. E pegou aquela pele e deu como vestimenta. Agora não quer dizer que você vai ter que andar só com roupa de couro, né? Tem uns que tem uns que é assim. Não é nada, aí quando quer esquecer tudo. E não consegue ser. Você tem que parar no meio, porque Cristo é centralizado. Até para morrer, ele foi o do centro. E Deus gosta de todos nós que acompanhamos isso. Somos centralizados na nossa vida espiritual. Centralizados. Mas sabe o que é imodéstia? Sabe o que é indecência? Sabe exatamente o que é. Mas a maioria das vezes, elas não sabem o que é. E aí, precisa de um legislador, precisa de um fariseu, para ficar dizendo, olha aí como está, olha aí como está, olha a sua saia, olha essa blusa curta, mostrando as costas, mostrando o umbigo. É porque a coisa é assim. Coloca um tipo de roupa, quando vai colocar roupa no varal, é assim que você se trata aquilo, arame lá, o varal, sei lá. Levanta o braço, não pode, não fica ninguém perto. Tudo que vai tá tudo fora de ordem. Deus dá para a cristã uma mente sadia. Deus dá, o Espírito Santo veio para ensinar. Isso tudo faz parte do ensinamento exterior, para quem já tem o Espírito Santo no interior. Se não tem o Espírito Santo no interior, você nunca conseguirá andar direito. Você nunca conseguirá crer direito se o Espírito Santo não estiver no interior. O Espírito Santo, ele é doador de todas as boas promessas, de todos os dons. Ele está doando para a igreja, para o crente verdadeiro. Aí nós estamos precisando de gente que está dedicada a Deus, dizendo, Senhor, venha, eu estou aqui para que o Senhor entre em mim, viva em mim, assim como o Senhor viveu no Filho. Viva em mim, porque sempre o Senhor quer ter filho. Deus sempre quer ter filho. Em todas as eras, Ele teve o unigênito, mas Ele nunca deixou de ter filhos através do unigênito. Porque são os filhos por adoção através de Jesus Cristo, o unigênito do Pai. Ele nunca parou de ter filho. Ele teve um unigênito, mas ele teve um que era reprodutor, que poderia reproduzir mais filhos. E não apenas parar, ter um e acabou. Não, ele teve um unigênito. Mas agora vem o ensinamento. Os demais filhos de São Paulo são filhos por adoção.
que pode clamar, Abba, Pai. Pai, Pai. Você pode chamá-lo de Pai. Mas você tem a vida dele em você? Você sabe que até no inferno, o rico disse, Pai Abraão. No inferno, o rico disse, Pai Abraão, manda Lázaro lá em casa. Manda ele avisar meus irmãos, porque eu tenho mais 5 lá. E se eles não forem avisados, eles vão vir por esse lugar de tormento que eu estou. Pai Abraão. Mas não tinha a natureza do pai. Ele podia chamá-lo de pai, mas ele não era filho. Ele chamava ele de pai, chamava Abraão de pai. Mas ele não era filho legítimo do pai Abraão. Não é igual àqueles dos dias de Cristo, que diz, nós temos por pai Abraão, e Cristo se identificou dizendo, vosso pai é o diabo, São João 8,44, vós tendes por pai o diabo. Ele sempre diz, Deus é meu pai. Mas eu quero ver se você tem Deus dizendo, você é meu filho, minha filha. Eu quero senti-lo dizer, filho meu, dá-me teu coração. Porque eu controlo todo o seu corpo, eu controlo toda a sua vida. Filho meu, dá-me o teu coração. Filha, dá-me o teu coração e eu controlo o seu pensamento. Eu controlo sua maneira de viver, de vestir, de agir. Filho, dá-me o teu coração. E eu andarei em você. Eu olharei através dos seus olhos. Eu alimentarei seu espírito, sua alma. Dá-me teu coração. Quando Deus trata você de filho, é muito diferente de cada um tratar Deus de pai. Porque o perdido, rico, chamou ele de pai. O que eu quero sentir, é que ele me chame de filho. De filho. Filho é aquele que é obediente. Os filhos de Deus são obedientes. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Se não sois filhos, então sois bastardos. Não podeis ser guiado pelo Espírito de Deus, porque o Espírito Santo só vai te guiar à palavra. O Espírito Santo não te guia a um credo, a um dogma. O Espírito Santo não te guia a estas coisas do mundo. O Espírito Santo te guia para a palavra. O Espírito Santo te guia para o matadouro. Na hora do sofrimento, tem muita gente que não sabe que aquele horizonte turvo, aquelas nuvens negras do horizonte da vida, elas pensam, eu estou totalmente reprovada. É apenas horizonte negro da sua vida. E você deveria reconhecer, se você tem Deus em você, Ele te guia até naquela hora, porque Ele guia você pelo vale escuro da vida. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me guia pelo vale da sombra da morte. E eu não temerei mal algum. O cristão não precisa temer a morte, nem o vale da sombra da morte. Ele não precisa temer, por quê? Porque ele já foi chamado pelo próprio Pai de filho. O Pai te chamou de filho. O Pai te chamou de filha. Agora, filho, hoje tem uma coisa. Hoje é filho nosso, é desobediente, é filho nosso. Eu gosto de entrar muito nisso, irmãos, porque o natural mostra isso. Tem filhos desobedientes e filhos obedientes. Mas a Bíblia não diz que Deus tem filhos desobedientes. A Bíblia diz que os filhos de Deus são filhos da desobediência. Não, da obediência. Os filhos da desobediência são filhos do inimigo. Não são filhos de Deus. Então, os filhos da obediência é aqueles que são guiados pelo Espírito. Esses são os filhos da obediência. Que não apenas eles tratam Deus de pai, mas que Deus os chama de filho. Esses são filhos da obediência.
Você tem filhos aí, você tem que tratar dessa maneira. Mas eu quero te mostrar que Deus não gera filho desobediente. Deus não gera. Eu posso gerar porque eu e você, nós temos sementes mistas em nossos genes. Sementes. Nós podemos gerar filhos desta maneira, ruins, que não portam o nosso caráter, porque caráter não é dom, é vitória. E se fosse dom, ele nascia com ele. Mas desde que é vitória e ele não luta para ter aquele caráter, então ele é um filho meu, um filho seu, mas sem caráter nosso. Não tem o nosso caráter. É como dizer, não tem o nosso calibre. O profeta diz que a viúva tinha o calibre do profeta Elias. O calibre não era uma Winchester. Tinha o calibre. Ela era posicionada igualzinho ao profeta. E foi por isso que ela recebeu o profeta. Quem não tem espírito de profeta nunca vai receber um profeta na qualidade de profeta, como diz o Senhor Jesus em São Mateus 10:40 em diante. Porque é quem tem um espírito de profeta. E nós encontramos muita gente que chama profeta de profeta, mas nunca vai receber galardão de profeta. Porque não chama pelo Espírito, pela unção. E sim apenas porque ouviu alguém chamar. Mas quando você tem uma unção que te revela que Deus mandou um profeta, na era que você vive, a coisa é muito diferente. Você não vai tocado por manivela dos outros. Você dá partida própria. Você tem controle. Você aciona a partida. Porque há algo em você. Mas se não tem, nunca poderá dizer nem que Jesus é o Cristo. Para dizer que Ele é o Cristo, tem que ser pelo Espírito Santo. E onde está o Espírito Santo? O outro pensa que tem o Espírito Santo porque pulou, porque gritou, porque é um pregador, porque orou, o morto foi ressuscitado, isso aconteceu, aquilo mais aconteceu. Não, isso são dons que Judas carregou. Judas teve isso também. Não é errado ter, mas não se tem o Espírito Santo dessa forma. Isso não é evidência. A evidência de que o Espírito Santo está em nós é que Ele nos guia em toda a palavra. Amém? Foi o Senhor Jesus que confirmou. Eu li São João 14, 26, agora São João 16, verso 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Não apenas numa parte dela, mas em toda a verdade. Eu sempre digo, eu não creio num cristianismo exterior apenas. Eu só creio num cristianismo interno. Este cristianismo interior, ele reflete exteriormente. Nunca começa o cristianismo de fora para dentro. Cristianismo não se começa de fora para dentro. Cristianismo começa de dentro para fora. E a maioria das vezes quer provar cristianismo porque eu não fumo mais, eu não bebo, eu não minto, eu não adultero, eu não cobiço. Ó, isso aqui é cristão. Isso é do lado de fora ainda. A mulher com o cabelo comprido, ela não corta cabelo. Olha, ela procura viver como uma santa, põe a sua roupa direitinho, sabe o que é o seu corpo, que é um templo. Além de templo do Espírito Santo, é um templo atrativo pelos homens. Sensual. Por mais feia que você possa pensar que seja uma mulher, sempre tem alguém a desejando. Eu vi um rapaz mexer com uma moça. Eu disse, deve ser uma Miss, né? E ele disse, coisa linda, né? Quando eu vi, meu Deus do céu, parecia uma trombada. Então tem trombada que é linda para alguém. Achou aquilo fabuloso, bonito. É apenas visual. Você pode notar estas coisas. Existe sempre. Então você vai notar que muitas vezes cristianismo, minha irmã, apenas por lá de fora.
Roupinha ajeitada, tudo direitinho, cabelinho comprido, sem aquela coiseira toda, aquela maquiagem que usa as mulheres sem Deus. E quem usa isso é exatamente sem Deus, como foi Jezabel. Jezabel pintou em volta dos olhos e queria chamar a atenção do profeta Jeú. Ela pintou em volta dos olhos. Queria chamar a atenção. Hoje as crentes, assim chamadas, estão pintando em volta dos olhos, fazendo rabinho, assim. Já está mostrando o que é. Já mostra o que é. Só que não tem ninguém para dizer, filha, você precisa parecer com o papai. Com o papai. Quando você nasce de novo, que você diz que aceitou a Deus, o Senhor Jesus Cristo, então tem que haver uma mudança nisso daí. Tem que haver uma mudança lá dentro. Mas é um cristianismo, sabe o que eles dizem? Esse é o cristianismo verdadeiro, porque eles é o cristianismo do coração. Só que não tem nada do lado de fora. Não mostra do lado de fora. E o cristianismo começa de dentro para fora. Se Deus está dentro, então do lado de fora revela o interior. Se Deus está lá dentro, porque Deus não está dentro de Laodiceia, Ele chamou nós do lado de fora. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Por quê? Porque ele não está dentro daquela casa. Ele não está dentro de Laodiceia, dentro do movimento da igreja do século XX. Ele não está dentro do movimento pentecostal hoje mais. O profeta diz que exatamente Laodiceia é o movimento pentecostal. E Cristo está do lado de fora. Depois que vem a mensagem do Elias, Cristo está do lado de fora batendo a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém é o indivíduo que ouve, ele tem vontade de cumprir com estas verdades e não vai importar com mais ninguém. É ele e Deus. É ela e Deus. Porque Deus está ali dentro. O profeta diz, Cristo, mistério de Deus revelado. Ele disse, Deus está de fato no seu coração. Você não suportará ver essas portas se abrirem para você entrar em companheirismo com seus irmãos no Senhor. Agora, eu me refiro se Deus está de fato no seu coração. Porque se o motivo é, eu não posso, eu tenho dificuldades, não tenho dinheiro suficiente, isso tudo muda, certo? Mas se pode, por que não faz? E se Deus está de fato no seu coração, você vem em todo culto. Se pode, você vem em todo. Só não vem quando não pode mesmo. Porque não pode. Não pode, não tenho dinheiro para gastar com a passagem, então eu não vou. Fica lamentando em casa, eu devia estar lá na igreja, mas eu não posso. Mas tem gente que tem com o quê, mas não faz. Não faz. Deixa o Espírito Santo te guiar. Você acha que o Espírito Santo num dia de culto, para onde é que ele te guiaria? Para pesca? Eu vou pescar. O Espírito Santo está me guiando para pescar. Dia de culto? Eu tenho que duvidar que você tem o Espírito Santo te guiando. O Espírito Santo está me guiando para me caçar. Dia de culto? Ele está me dirigindo. E tem gente que acha que está certo, rapaz. É o Espírito Santo que está guiando, você tem que crer. Agora você simplesmente tem que admitir. A minha frieza espiritual não deixa eu vir na igreja. A minha mornidão espiritual me tira de um horário de culto e me leva para um outro passeio que não tem nada a ver. Me leva para um lugar que não tem nada a ver com culto. É a minha irreverência, a minha falta de desejo mesmo. Faz isso comigo. A pessoa tem que admitir isso. Mas o Espírito Santo te guia em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Amém? Aleluia. Eu gosto, deixa eu repetir esses versículos aqui para vocês, porque você fica pensando, olha, Jesus sempre ensinou para nós pedirmos ao Pai. Muito bem, ele ensinou. E quando ele estava terminando, já no capítulo 16, verso 23 em diante, ele diz assim, assim também vós agora, na verdade tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. E naquele dia nada me perguntareis.
na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vô-lo há de dar. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Cada um de nós temos que ter direção nas nossas orações. Objetivo. Uma oração que tem objetivo é a oração que Deus vai responder. Oração sem objetivo é difícil para Ele poder te responder. Nós precisamos de ter objetivo em nossas orações. É para isso que eu preciso, Senhor. Estou pedindo porque eu preciso para esse fim. Parágrafo 24 da era de Pérgamo. O profeta diz: eis aqui mais evidentemente estabelecido que a perfeita manifestação de Deus no Filho era pelo Espírito, habitando nele, manifestando-se em palavra e obras. É isto exatamente o que temos estado falando durante todo o tempo, quando a noiva voltar a ser uma noiva palavra. O que nós pregamos ontem? O profeta diz: a mensagem do Filho do Homem, aquele ministério do Filho do Homem, veio para unir a igreja e Cristo, para fazer o casamento. A mensagem do Filho do Homem. Esse ministério veio para isso. Então, quando faz esse casamento? Por quê? Ela é a palavra. Ela é a palavra. Porque se ela não for a palavra, ela não pode casar com ele, porque ele é a palavra. Nós casamos com gente que não são igual a nós mesmos, que não revela nosso caráter. Mas Deus não faz esse casamento. E o Filho do Homem, quando vem com esta mensagem, porque é Deus num profeta, não te casa nem me casa com Cristo, desde que não sejamos a palavra. Ele não pode nos casar. Enquanto não formos a palavra, a hora que for a palavra, ele pega e casa. Ele me casa com Cristo. Porque Cristo é a palavra. Por isso, a mensagem desta era, o eleito é quem a entende. Simples demais. Mas ela é feita para o eleito. O eleito era Pedro. Ele não sabia ler e escrever. O eleito, a eleita era samaritana. E assim por diante. Você vai notar isso. Temos estado falando durante todo o tempo. Quando a noiva voltar para ser uma noiva palavra, ela produzirá as mesmas obras que Jesus produziu. A palavra é Deus. O Espírito é Deus. Eles são um. A palavra e o Espírito é uma coisa só. Um não pode agir em separado do outro. Se alguém verdadeiramente tem o Espírito de Deus, ele terá a palavra de Deus. Não pode agir separado. Ele não pode viver sem Deus. Não pode viver. Assim também foi com os profetas. Eles tinham o Espírito de Deus habitando neles e a palavra vinha a eles. Se a palavra não vem a nós, é por falta do Espírito de Deus. Quando a palavra vem a nós, você pode ver que a palavra do dia não entra na denominação. Não entra num denominacional. Não entra numa pessoa não eleita. E tem uma coisa, você tem que guardar isso, que podemos ficar muito tempo dentro da igreja pensando que somos eleitos e não somos. Na hora que vem uma luta, uma prova, nós mostramos que não somos aquele eleito. Aí nós vamos dar demonstração, através de nossas ações, que nós não somos aquele eleito. Isto é o pior de tudo em nossa vida. Continue me ouvindo aqui, olha. Era desta maneira que acontecia com Jesus. Nele estava o Espírito sem medida e a palavra vinha a ele. Jesus começou a ensinar: minha doutrina não é minha própria, mas do Pai que me enviou. Aleluia. Atos 1, verso 1, São João 7,16. Lembre-se agora, João Batista era tanto profeta quanto mensageiro para o seu dia. Ele estava cheio com o Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Quando ele estava batizando no Jordão, a palavra de Deus, Jesus veio a ele. A palavra sempre vem aos verdadeiramente cheios do Espírito.
Esta é a evidência de se estar cheio do Espírito Santo. É que a palavra de Deus vem a você. A pessoa fica, mas eu tenho Jesus, então, graças a Deus. Olha, você pode ter Jesus. Se você não tiver a palavra do dia, não adiantou nada. Ela não veio a você. Então não tem o Espírito Santo lá. Porque onde está o Espírito Santo, a palavra do dia chega e entra. Se não tem o Espírito Santo, a palavra não pode entrar. Entende? Você tem que ser esta semente que aí dentro tem o Espírito Santo quando ouve a palavra de Deus. Esta palavra tem lugar para entrar porque encontrou uma natureza igual. Diz o profeta que quando o Espírito Santo desceu para pousar sobre o cordeiro, ele desceu e pousou por quê? Era cordeiro e era uma ave, que era a pomba, simbolizando o Espírito Santo, pousando sobre o cordeiro, porque o cordeiro fica quietinho e deixa a pomba pousar sobre ele. Mas se fosse um bode, um lobo, o Espírito Santo, na hora que ele fosse, já o sabia outra vez, o fedor de bode, de lobo, o mau cheiro, o mau testemunho, a má vida vivida. O Espírito Santo só passa, vai embora, vai voando. Muitas vezes, diz o profeta, que o Espírito Santo fica na cumieira da igreja, esperando você se arrepender, eu me arrepender, para ele descer e fazer a obra na nossa vida. Fica esperando, lá na sua casa. Fica esperando você se arrepender, mudar de vida, para ele poder descer e fazer a obra, entrar, viver. Irmãos, batismo com o Espírito Santo não é Deus entrando e saindo, não. É Deus entrando para ficar. As pessoas hoje têm Deus exterior, eles não têm Deus interior, eles têm Deus externamente. E quando Deus está externamente, então Ele está e não está. Porque é externamente. Você vive uma vida mais ou menos, então você diz, ó, Deus está aqui porque meu cabelo é assim, está segundo a Bíblia, mostrando alguma coisa da Bíblia. Mas está externamente. Isso não vale nada. Você precisa de Deus dentro de você. Dentro de você é que você precisa de Deus. A maioria das pessoas tem Deus mental. Eles têm um Deus intelectual porque é somente na cabeça que eles têm Deus, não tem no coração. Quando tem no coração, a coisa muda. Tem muito amor, que é amor de cabeça. Amor de cabeça é amor louco. Este amor louco, ele chega à obsessão, ele mata. Porque não é o amor verdadeiro. Porque o amor verdadeiro sofre e não reclama. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isto é amor, isto é o crente com Deus. Aconteça o que acontecer com você, na sua casa, com seu marido, com a sua mulher, mas você está bem com Deus. Você vai provar que isto é amor. Amor não é assim, oh meu bem, meu amor, meu querido, minha querida. E são frases. Frases apenas. São slogans que crentes carregam, que casais carregam. Não é isso que Deus quer ver entre eu e ele, entre você e ele. Slogan. Ele quer ver prática. Ele quer ver ação. Ele quer ver vida. Ele quer ver testemunho. Ele quer ver o que ele deu para nós retornarmos isso a ele através de uma reprodução de vida, de testemunho que é vida vivida. Agora, onde o Espírito Santo entra, irmãos, não tem leão que o Espírito Santo não doma. Não tem leão. Você vê aí aquele massa daquele leão domado. Que coisa. Domado. Como é que chama? O elefante, é o tamanho do elefante? Daquele tamanho, ele foi domado. Um homem domou ele. Um homem.
Agora você pensa bem o Espírito Santo pegar uma irmã leoa, um irmão leão. Eu não estou falando assim do seu signo, não. Não estou falando isso. Mas da sua natureza, da minha natureza. O que pode o Espírito Santo chegar e fazer comigo e com você? O que ele pode fazer? Se o homem toma um leão, toma um elefante, e a pessoa vê em Deus. Gente, ele ainda não entrou, gente. Ele não entrou em cena, ele não está trabalhando. Ele não é esta palavra encarnada em mim e em você. Porque se ele encarnar em mim e em você, como diz o profeta que isso vai acontecer para dar o arrebatamento, esta noiva é a palavra, porque ele, Cristo é a palavra. A hora que ele desce, ele encarna em mim, ele chama-me lá, diz Osmar, aprendei de mim agora, que sou manso e humilde de coração. Senhor, eu quero aprender contigo. Manso e humilde de coração. Aprenda comigo, sofra como um bom soldado de Cristo Jesus, disse Paulo. Sofra. Agora você está comigo, Osmar. Se você não negar a si mesmo e não tomar a sua cruz, Deus não quer ninguém sem cruz. A maioria quer chegar perto de Deus e dizer, graças a Deus não tenho nenhuma cruz, estou bem demais. Deus gosta que nós vamos com cruz, porque Ele diz assim, se alguém vier após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Tem uma cruz. Esta cruz, seja qualquer coisa, talvez seja a sua própria natureza, a sua cruz. Talvez a cruz não é o marido, a cruz não é a mulher, a cruz é você. O inimigo seu não é uma pessoa que você casou com ela, talvez é você mesmo. Irmão Bran diz, o maior inimigo, diz o profeta, o maior inimigo que eu conheço chama-se William Marion Bran. O irmão Bran falou, e o maior inimigo que eu conheço chama-se Osmar Rodrigues Costa. Esse eu aqui, maior inimigo é a minha carne. Você deve sentir isto. Por isso tudo mais você suporta, porque não tem maior inimigo do que você mesmo. Porque Deus quer viver lá dentro e a sua carne quer expulsá-lo. Quer tirá-lo de cena, mas Deus quer entrar. E por causa daquela semente que Ele semeou antes da fundação do mundo, e ela está lá na sua alma, você não pode olvidar esta mensagem. Você tem que aceitá-la, tem que crer. Há algo que move no seu coração. E diz, é Deus que quer viver aqui dentro de mim. E Ele vai me dominar. Aí você chama Ele em cena. Senhor, conserta essa casa, conserta a minha vida, conserta a minha família, conserta meu marido, conserta minha mulher, conserta meus filhos, me dê graça no meu trabalho, me alimenta. Eu dependo de Ti, Senhor. Eu não posso viver sozinho. Não é bom que o homem viva só. Deus quer uma companheira. Desde quando Ele deu uma companheira para o seu primeiro filho, Adão, que não era para desfrutar de momentos sentimentais sexual. Quando Ele deu aquela companheira, não era para isso, mesmo Ele sabendo que aquilo aconteceria. Mas quando Ele deu aquela mulher para Ele, não era para este sentimento. Eles poderiam ter filhos pelo poder da palavra falada, sem ter uma dor sequer do parto. A dor do parto vem exatamente por causa do pecado. A mulher ficar submissa ao homem veio exatamente porque ela foi quem deu ouvido à serpente. O homem ter que trabalhar e do suor do seu rosto sustentar sua família foi exatamente porque Adão deu ouvido à sua mulher. Ele caiu quando ele deu ouvido à mulher dele. Agora teve um dia que Deus chamou Abraão e diz, Abraão, escuta Sara. Ela quer despedir a Agar, essa egípcia, com seu filho, porque está brigando aí. E o filho da Sara é eleito. O filho da Agar não era o eleito. E estava aquele não eleito brigando com o eleito.
E o profeta veio e diz assim: eleito não persegue eleito. Se é eleito, não pode perseguir outro eleito. Uma irmã não pode perseguir a outra irmã. Um irmão não pode perseguir outro irmão. Se são eleitos, não pode perseguir outro eleito. Por quê? Porque a semente de Deus está em você. E eleito não persegue eleito. Chame ele, cena. Diga: Senhor, eu quero uma mudança. Eu preciso dessa mudança. Aleluia. Parágrafo 27. O profeta de Deus vem dizendo aqui na era de Pérgamo: você notou que Jesus disse que o mundo não pode receber o Espírito Santo? Notou? Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber. E se o mundo não pode receber, irmãos, nenhum homem com o Espírito do mundo pode receber o Espírito Santo. Nenhuma mulher com o Espírito do mundo pode receber o Espírito Santo. Porque o mundo não recebe o Espírito Santo. Ele não pode receber, diz o Senhor. São João 14, 16, 17. Agora sabemos o que é a verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. São João 17, 17. Olha, novamente, em João 8,43. Por que não entendeis a minha linguagem? O Senhor teve que falar claro para eles. Jesus chamou eles e disse: por que vocês não entendem minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Mas ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aquela voz expressada é uma palavra. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Tem que ser ovelha. E a gente chega para Deus, irmãs e irmãos, a gente chega para Deus com uma natureza absurda. Natureza terrível, natureza de porco, natureza suja, natureza do mundo, de beber cachaça, de mentir, de jogar. Quantas pessoas acabam com o dinheiro na jogatina? Quantos pais de família joga na loteria, mas não tem coragem de comprar um doce, uma bolacha para o seu filho? Se o menino chega a pedir para ele, zanga com o menino ainda. Mas ele tem coragem de pagar cachaça para os outros, cerveja para os outros. É a condição que está a mentalidade do povo nesta era. Mas se você pode ouvir a palavra de Deus, você está entendendo a linguagem dele. A linguagem dele. Você notou que Jesus disse que o mundo não pode receber o Espírito Santo? Bem, neste verso que acabamos de ler, nem também pode receber a palavra. Por quê? Porque o Espírito e a palavra são um. O Espírito e a palavra são um. E se você tem o Espírito Santo como os profetas, a palavra virá a você. Você a receberá. Amém, irmãos? São João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenha dito. Agora, ele não diz uma coisa só não, sempre eu quero te lembrar, ele diz foi tudo. Tudo o Espírito Santo te ensina toda a palavra. Isso é que faz o Espírito Santo na nossa vida. E o interessante é que o Espírito Santo veio aos profetas, e o profeta diz assim: quando a palavra viva está em você, essa palavra virá a você, então você a receberá. Você recebe aquela palavra porque o Espírito está em você. O Espírito Santo está em você. Aqui novamente encontramos a palavra vindo por causa do Espírito de Deus. De novo, São João 16, 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, a palavra, ele vos guiará a toda a verdade, a palavra da verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, a palavra de Deus. E vos anunciará o que há de vir. O Espírito trazendo a palavra de profecia. Porque ele anuncia o que há de vir, o que há de acontecer. É isso que Deus sempre faz em suas respectivas eras. Nessa última era que estamos vivendo, Deus tem feito isto por nós. Guarde isso. Ele tem feito isto por nós. Ele tem mandado a palavra. E o motivo de nós crermos num profeta hoje é porque o Espírito Santo, na própria Bíblia, aquele que escreveu a Bíblia, porque é o Espírito Santo, nós temos que crer assim, que escreveu, ungindo as penas.
aqueles escritores, aqueles homens que escreveram a palavra cuidadosamente para trazer-nos uma Bíblia que nos dá a capacidade de viver até sermos a imagem do Criador. Deus deixou isso para nós aqui, olha. Quero que note muito cuidadosamente que Jesus não disse que a evidência de ser batizado com o Espírito Santo era falar em línguas. Interpretação, profetizar, que também é pregar, ou gritar, dançar. Ele disse que a evidência seria que você estaria na verdade. Você estaria na palavra de Deus para a sua era. E se não está na palavra de Deus na sua era, não tem o Espírito Santo. Isso daqui, irmãos, é profundo. Mas a maioria das vezes as pessoas deixam passar por alto. Você só pode receber o Espírito Santo em cada era quando você recebe aquela palavra de Deus que está materializada na era. Aquela palavra de Deus que vem em carne. Ela sempre vem em carne no profeta, depois ela vem em carne naqueles que crê na mensagem do profeta. Entende? Sempre é assim, naqueles que são fiéis como Caleb, era fiel a Josué. Porque Josué representa o mensageiro desse último dia. E Caleb representa aqueles que são fiéis a Josué. E aí você tem que ser fiel à mensagem que Deus revelou nesta era. Só cego que não pode ver um profeta na Escritura hoje. Mas nós estamos vivendo, irmãos, nesse período, Laodiceia, cega, nua e infeliz e não sabe. Ela não sabe, ela diz eu vejo. Eu vejo. E Deus está dizendo, você é cega, você não sabe. Parágrafo 28, Pérgamo. Quero que note muito cuidadosamente que Jesus não disse que a evidência seria ser batizado. De ser batizado com o Espírito Santo seria falar em línguas, interpretação, profetizar, gritar, dançar. Ele disse que a evidência seria que você estaria, na verdade, você estaria na palavra de Deus para a sua era. A evidência tem a ver com o receber esta palavra. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. 1 Coríntios 14, 37. Agora veja, parágrafo 29 e 30, para me encerrar. Agora veja isto. A prova de se ter o Espírito habitando era reconhecer e seguir o que o profeta de Deus dava para a sua era quando põe em ordem a igreja. Esta é a evidência de se receber o Espírito Santo. Não é apenas crer, não. Olha para você ver que o profeta bate bem nisso aqui, ó. A prova de se ter o Espírito habitando era reconhecer e seguir o que o profeta de Deus dava para a sua era quando põe em ordem a igreja. E nesta era Deus mandou Elias, foi para isso, para restaurar todas as coisas e colocar em ordem a igreja. E você pode andar onde você quiser. Você nunca encontrará uma igreja em ordem como a igreja que crê no profeta. Isso eu te garanto. Pode ir, pode fazer visita onde você quiser. Você não tem livre-arbítrio? Vai. Se você cair, porque tinha que cair mesmo. Porque um filho de Deus, ele permanece filho de Deus. Ele passa pelas maiores agrúrias. Ele sai de lá como um filho de Deus. Daniel viveu num reino babilônico. Quando ele saiu de lá, ele era o mesmo Daniel. O rei fez dele até uma imagem dele, para que todos adorassem. Quando Daniel saiu de lá, ele saiu o mesmo Daniel. O mesmo Daniel. Ele próprio. Saiu mesmo Daniel. Ele sabia quem ele era. Agora não pode fazer alguma coisinha para mim, para você? Nós achamos que nós somos grandes. Olha o que nós somos. Não, Daniel, o rei fez uma coisa indevida para ele. Porque viu que ele tinha o espírito, como eles eram pagãos, diz espírito dos deuses. Mas ali estava, era o espírito do grande Criador, que estava em Daniel. Então o rei fez uma imagem do próprio Daniel, e todo mundo tinha que adorar. Mas ali estava Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes não adoraram. Eram companheiros também de Daniel. Sabia de tudo aquilo. Mas nós não adoramos esta estátua.
não adoramos. Não adoramos. É isso que nós temos aprendido. Não adoramos esta estátua. Porque Santíssima Trindade não está na Bíblia mesmo, não adianta. Não adianta, não está na Bíblia. O que estiver na nossa Bíblia, mesmo que veio de uma forma grega para nós, mas o que estiver ali, você precisa viver aquilo, obedecer, porque Deus não vem trazer confusão para nós, não. Deus vem trazer luz. O Espírito Santo vem te guiar. E olha para você ver mesmo a Bíblia, que é grega, latina, que você tem, esta Bíblia, ela é correta. Ela tem toda a doutrina perfeita. É só viver aquilo ali. Se você viver aquilo de todo o seu coração, Deus te tomará para Ele. Se viver isso daqui, não apenas olhar nela, ser um simpatizante, alguém até só carrega a Bíblia, mas não guarda o que nela está escrito. Não é carregar a Bíblia, não. É viver todas as promessas dela. Uns pegam uma promessa de um lado, outro pega só cura divina, outro pega outra coisa, outro pega só o nome. Mas venha cá, nós queremos pegar tudo o que está nela. Toda a doutrina que foi restaurada pelo profeta de Deus nessa era, quem tem o Espírito Santo, esta palavra entra neles. Entra, esta palavra entra, mas se não tiver, não tem jeito mesmo, porque eles não reconhecem que as coisas é dada pelo Espírito de Deus. Agora, veja, a prova de se ter o Espírito habitando era reconhecer e seguir o que o profeta de Deus dava para a sua era, quando põe em ordem a igreja. Aos que reclamavam outra revelação, Paulo tinha a dizer, verso 36, porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? A evidência do cristão cheio do Espírito não é produzir a verdade, a palavra. Não é produzir a verdade, mas receber a verdade. A palavra é crer e obedecê-la. Porque não tem jeito, você não pode produzir a verdade. Quem pode produzir a verdade é quem é a verdade. A verdade é o próprio Cristo. A palavra é a verdade. Você já notou em Apocalipse 22, 17? Que o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. Veja, a noiva fala a mesma palavra do Espírito. Ela é uma noiva palavra provando que tem o Espírito. Irmãos, isso aqui para formar um tipo. Meu Deus do céu! Formar um tipo, que coisa tremenda! Ela é a palavra. Do jeitinho que ele é a palavra. Ele fala, ela fala igualzinho ele. Não é aquilo que ele fala, a mulher vem atrás e desfala. Já viu aquilo? O marido vai e fala. Daqui a pouco você conversa com a mulher dele, ela desfala o que o marido falou. Coisa, gente. A coisa está fora de ordem. A igreja tem que ser a palavra para poder falar. Quando Cristo fala a palavra, ela fala a mesma palavra. Ela não tem que falar outra coisa. Você não tem que inventar uma doutrina aqui. Você tem que saber que nós, a igreja de Cristo, renascida, batizada com o seu Espírito, somos a palavra, porque a palavra foi quem nos gerou. Não fomos gerados de sementes corruptíveis, mas da incorruptível palavra de Deus. Aleluia! Fiquemos de pé, estou encerrando. Veja, a noiva fala a mesma palavra do Espírito. Ela é uma noiva palavra, provando que tem o Espírito. Em cada era da igreja, ouvimos estas palavras. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito dá a palavra. Se você tem o Espírito, você ouvirá a palavra para a sua era. E você deveria saber que não existe outra palavra para esta era, senão a revelação da mensagem do Filho do Homem, que é a manifestação do Filho do Homem. Não tem outra palavra para esta era. É a manifestação da palavra, da mensagem do Filho do Homem para esta era. E se você tem o Espírito, você ouve um profeta hoje. Hoje, se você tem o Espírito... Olha, se fosse há tempos atrás, quem tinha o Espírito escutava os luteranos. Quem tinha o Espírito depois escutava os wesleyanos. Quem tinha o Espírito no início desse século escutava os pentecostais. Mas os pentecostais esqueceram. Quem tem o Espírito hoje
crê no Elias. Porque veio a mensagem que o profeta recebeu diretamente de Deus. Tua mensagem precursará minha segunda vinda. Então, se alguém tem o Espírito de Deus, tem que aceitar o Elias hoje. É assim, não adianta. Eles dizem assim, eu não creio em homem, eu não creio. De todo jeito eles estão crendo no homem, seja no pastor deles, seja no papa deles, no sacerdote deles, seja no ancião deles. De todo jeito eles têm que crer no homem. O profeta diz, você tem que ter um homem em quem crer. Você tem que ter uma igreja onde assistir, onde você paga seus dízimos. Irmão Branham ensina isso. Gente que quer ser criado sem igreja, sem companheirismo. Eles estão fora da própria palavra de Deus. Veja, a noiva fala a mesma palavra do noivo. Ela é uma noiva palavra, provando que tem o Espírito. Em cada era da igreja nós ouvimos isso. O Espírito dá a palavra. Se você tem o Espírito, você ouvirá a palavra para a sua era. Assim como aqueles verdadeiros cristãos receberam a palavra para a sua era. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Agora, você sabe o que é a palavra de Deus hoje? É aquilo que foi restaurado totalmente pelo profeta da era, gente. O povo não percebe isso. Esta é a palavra de Deus. Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Eles pensam que é assim, não, nós escutamos só a Bíblia, vamos só ler a Bíblia e mais nada. Mas não tem nenhuma verdade no que eles creem. Eles não podem saber de toda a verdade sem ter um profeta no dia. Porque sempre foi assim, Deus manifesta sua palavra através de uma carne profeta. E o povo precisa receber a recompensa de um profeta, crendo num profeta. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Diz o Senhor Jesus, por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. São João 8,40. Você não escuta, não é de Deus. Não, mas eu sou. Não, você pode ser de quem você quiser. Se não ouve a palavra do dia, que é a mensagem revelada de Deus, não é idolatrar um homem não, gente, isso é verdade. Isso é verdade, a mensagem sempre é a mensagem da hora. Se não ouve aquela mensagem, não ouve a Deus, não escuta a Deus. Senhor, por isso gostamos de cantar, sou de Deus. Sou de Deus, eu sou, tenho um Salvador. É maravilhoso ser do Senhor. Venha nesta hora, ó Criador, alimenta nossa vida, alimenta nosso espírito cada dia com esta palavra, porque a única coisa que sacia-nos e que mata a fome é a sua palavra. É a única coisa, não tem mais nada nesse mundo, Senhor. Não tem mais outras reuniões para nós, não tem outros lugares para nós. O único lugar que nos serve, que serve ao nosso coração é esta palavra, é estar aqui reunido entre aqueles que crê na sua palavra restaurada pelo Elias da era, que o Senhor diz, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque eu creio e quero continuar vivendo a mensagem profética para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.